bem, sejam todos bem-vindos novamente. Na nossa aula de hoje, nós vamos começar a falar de um assunto extremamente importante, que é a macroeconomia keynesiana. Eu quero te lembrar que, embora nos últimos concursos, a macroeconomia keynesiana não tenha sido extremamente requisitada, ela, na verdade, é um conhecimento fundamental para uma matéria que nós vamos ver um pouco mais lá na frente, que, na verdade, a gente vai tentar compreender o ISLM. Então, para a gente poder compreender de maneira adequada essa questão, a gente vai compreender primeiro a macroeconomia keynesiana. Bom, eu quero te lembrar que até a depressão dos anos 30, nós estamos falando aí basicamente entre 1920 e 1930, que vai ser determinante para o crash, para a quebra da Bolsa de Nova York lá em 1929, você se recorda que vigorava uma teoria econômica que nós classificamos hoje em dia como liberal clássica. Essa liberal clássica vinha, portanto, do pensamento de Adam Smith de um lado, Davi Ricardo do outro, Thomas Malthus e tantos outros. Eu quero te recordar que, na verdade, essa teoria liberal clássica pressupunha uma tríade. A primeira, a não intervenção do Estado na economia, a lei da oferta e da demanda como uma mão invisível do Estado, e a não haver qualquer tipo de obstrução para que ocorresse o livre comércio. Nós sabemos, então, que com a crise de 1929, surge o primeiro grande macroeconomista que chama a atenção fundamentalmente para a demanda agregada sendo gerada a partir do governo. E esse grande macroeconomista é o John Maynard Keynes. Daí em diante, nós vamos ter um conjunto de medidas que ficou consagradas como medidas keynesianas, também chamadas de medidas anticíclicas. Ou seja, quando a economia, de alguma forma, está num bom compasso, a tendência é de que o Estado se retire do ambiente econômico, aumentando a poupança. Por um outro lado, quando, na verdade, a economia vai mal, o Estado tem que aplicar, na verdade, recursos, aumentando a demanda agregada e, portanto, na verdade, gastando mais do que a arrecadação de impostos. Nós vamos observar, então, como é que funciona esse modelo que nós chamamos de modelo keynesiano de medidas anticíclicas, que, na verdade, domina o pensamento econômico mundial, pelo menos desde lá da década de 1920, 1930, até a década de 1970. 1970, você se recorre que há, na verdade, um divisor de águas, que vai ser o primeiro choque do petróleo lá em 1973, e uma fortíssima crítica por parte do professor Milton Friedman em cima da teoria keynesiana. Ok? Muito bem, vamos lá para o nosso quadro, vamos tentar entender a macroeconomia de Keynes. Macroeconomia keynesiana para você, aula 1. Vamos lá. Muito bem, a gente vai tentar entender um pouquinho a respeito dessa macroeconomia keynesiana e a gente tem alguns tópicos aí para a gente poder analisar junto com você. Na verdade, ao longo de 4 aulas que nós programamos para tentarmos entender essa macroeconomia keynesiana, nós vamos tentar entender o princípio da demanda efetiva, o modelo keynesiano simples, também conhecido como lado real. Depois nós vamos ver o modelo keynesiano com consumo e investimento, e mais tarde nós vamos ver o modelo de determinação da renda com o governo. Quero te chamar a atenção que, na verdade, estes dois tópicos aqui, que dizem respeito ao modelo keynesiano com consumo e investimento e o modelo de determinação da renda com o governo, e mais tarde, obviamente, a questão do setor externo, são os 3 setores principais em termos de Keynes que normalmente caem nas avaliações a respeito de macroeconomia. E aí, no finalzinho, nós vamos fazer com você algumas considerações finais a respeito do pensamento de John Maynard Keynes. Vamos lá, vamos recordar um pouquinho a respeito do pensamento de Keynes. O que nós nos recordamos? Que a crise de 1930 e a Grande Depressão, lembrando a você que essa Grande Depressão começa a ser gestada já lá no final da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, ela coloca em xeque os axiomas da teoria clássica. Lembrando a você que a teoria clássica nós estamos nos referindo ao pensamento liberal clássico, de Adam Smith, Davi Ricardo, Thomas Malthus, dentre outros. Segundo a qual o desemprego seria um fenômeno voluntário.
ganham vulto, então, as ideias que viam o problema da depressão como insuficiência de demanda agregada. Ora, se na verdade ganha, né, vulto a ideia da insuficiência de demanda agregada, nós sabemos que John Maynard Keynes, né, numa contribuição absolutamente brilhante, né, no seu livro A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, de 1936, ele vai desenvolver uma nova teoria macroeconômica chamada de princípio da demanda efetiva. Muito bem, nós sabemos então que para Keynes o raciocínio era basicamente o seguinte: o empresário toma sua decisão de quantos trabalhadores contratar e quanto produzir com base em quanto ele espera vender. Portanto, nós temos uma questão aqui da expectativa futura da demanda agregada realizada na economia. O volume de emprego é uma atribuição dos empresários, com base em quanto eles esperam vender e não no mercado de trabalho, como no modelo clássico. Portanto, aqui nós já temos uma gravíssima inversão de lógica entre a teoria liberal e a teoria keynesiana. Na teoria keynesiana, nós sabemos que a função trabalho vai se dar fundamentalmente em virtude da demanda agregada esperada por parte dos empresários, e não numa oferta do mercado de trabalho como um todo. Em uma situação de desemprego, de nada adianta a redução salarial para induzir maiores contratações, se os empresários acharem que não terão para quem vender a produção adicional. Portanto, aquela teoria clássica de que, na verdade, a lei da oferta e da demanda dentro do mercado de trabalho, numa situação em que houvesse desemprego, nós teríamos uma queda do custo da mão de obra, e com uma queda do custo da mão de obra, nós sabemos que os custos variáveis das empresas tenderiam a ser menores. Em virtude desse fato, então, haveria maior contratação de trabalhadores. Com a maior contratação de trabalhadores, em teoria, nós teríamos, então, uma maior renda sendo gerada dentro do ambiente econômico e, portanto, a tendência a maior consumo e a maior produção. Na verdade, né, o que Keynes está afirmando é que nada adianta uma redução salarial para induzir as contratações se os empresários tiverem a expectativa de que no aumento da sua produção não haverá mercado consumidor, ou seja, não haverá demanda agregada para esses produtos. Bom, para definir então, né, o nível de produção, o empresário confronta duas curvas virtuais. E essas curvas são extremamente importantes para a sua compreensão. A primeira, na verdade, é aquilo que nós chamamos de oferta agregada. Então, a renda necessária para o empresário oferecer determinado volume de emprego, que reflete, obviamente, nos seus custos. Nesse caso aí, né, nos seus custos variáveis de contratação de mão de obra. Do outro lado, ele vai tentar analisar a demanda agregada. A renda que o empresário espera receber por oferecer determinado volume de emprego, ou seja, reflete as expectativas. O que nós sabemos, na verdade, é que se o empresário tiver a perspectiva de que, de alguma forma, contratando mais trabalhadores, ele não terá, né, o recebimento por esse excesso de renda que está sendo gerado dentro de um determinado mercado, a tendência desse empresário é não investir. Ora, nós sabemos então que a maximização do lucro faz com que o emprego aumente, enquanto a renda social esperada, demanda agregada, superar a renda necessária para a oferta agregada. A interseção dessas duas curvas determina o nível de produção e, assim, a demanda efetiva por emprego. Bom, o grande chamamento, então, de Keynes é que nós temos que fazer com que a demanda agregada se eleve para que, de alguma forma, nós tenhamos uma quantidade maior de trabalhadores sendo contratados, o que, por sua vez, aumenta a renda e, por sua vez, aumenta o consumo e também a produção. Bom,
O raciocínio, então, é o seguinte: dado o nível de emprego determinado pela demanda efetiva, o salário real se ajustará para igualá-lo à produtividade marginal do trabalho. Lembrando aqui, produtividade marginal do trabalho. Como a produtividade marginal do trabalho é decrescente, expansões do emprego são acompanhadas por quedas no salário real, sendo, portanto, anticíclico o comportamento dos salários reais. Mas não é a sua queda que induz o crescimento do emprego e do produto, como supõem os clássicos, pois a causação é justamente inversa. Qual é o raciocínio, então, de Keynes, né? Dada a massa de salários reais, a disputa dos trabalhadores por salários nominais é uma luta pela repartição dessa massa salarial entre as diferentes categorias. Com isso, explica-se a inflexibilidade para baixo dos salários nominais. Portanto, para analisarmos a determinação do nível de emprego e, por conseguinte, a causa do desemprego, deve-se olhar o comportamento da demanda efetiva. Bom, mas se assim é, nós precisamos tentar entender quais são os componentes dessa demanda efetiva. Os principais componentes da demanda são o consumo e o investimento. Lembrando a você que o consumo é uma função estável da renda, que nós chamamos de propensão marginal a consumir, maior que 0 e menor que 1. A estabilidade da propensão marginal, né, a consumir faz com que a instabilidade da demanda, que provoca flutuações econômicas, não decorra do consumo, mas das flutuações do investimento. Se assim é, eu quero te recordar que no modelo keynesiano, o investimento é tanto um elemento da demanda agregada a curto prazo, como também um elemento da oferta agregada a longo prazo, ao ampliar a capacidade produtiva. Portanto, o que o Keynes, na verdade, está aí dizendo é que um dos fatores fundamentais da demanda agregada de curto prazo e da oferta agregada de longo prazo é justamente o que do investimento. O investimento é a chave para o entendimento, por exemplo, ou para a saída de depressões econômicas, que muitas vezes afetam os países. Essa questão de macroeconomia, então, vai ser melhor explicada nas nossas próximas aulas, quando a gente tentar entender como que funciona essa oferta agregada e essa demanda agregada segundo a lógica de John Maynard Keynes. Lembrando você novamente que essa matéria é uma matéria menos cobrada recentemente pela ESAF e tanto pelas outras bancas que normalmente trabalham para a Receita Federal, para o Bacen e tantas outras, mas na verdade é fundamental para a compreensão das matérias posteriores que virão, ok? Um forte abraço para você então e até a aprovação.